Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, que se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo, destinada aos Tessalonicenses. Primeira Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos em ósculo santo.
Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Essas cartas apostólicas, embora que redigidas por homens, de fato foram ditadas por Deus, pelo Espírito de Deus, em cada um desses servos, nesse caso, apóstolo Paulo. Pelo Espírito Santo, ele ministrava nas igrejas, e ministrava às igrejas, e a palavra de Deus, uma vez escrita em forma de carta, ela persistia, de tal sorte que outras igrejas poderiam aprender com a mesma exortação e de um mesmo fundamento serem edificadas. Porque Deus escolheu a palavra para trazer até nós o conhecimento do Eterno. Esse é o caminho escolhido por Ele. E o projeto, nós já conhecemos, não é mais escondido de nós. O projeto de Deus, ele apenas passa por essa existência, mas ele é muito mais altaneiro, muito mais magnífico, e ele consolava também os irmãos nessa mesma carta, um pouco antes aqui, está aberto aqui adiante de mim, acerca da ressurreição e vinda de Cristo. No capítulo anterior, ele falava para os irmãos, para não entrar em tristeza profunda por conta daqueles que já dormiram, isto é, já deixaram essa vida. Vocês devem lembrar que a gente se separa só por um tempo. A nossa separação não é definitiva. E se alguém assistindo esse culto hoje, uma dor te aperta pela separação, lembre-se que a nossa separação é passageira. Breve nos veremos. O encontro maravilhoso já está agendado. E aqui ele falou, olha, lembre isso que vai acontecer uma coisa muito bonita. O Senhor, quando voltar, nós que estivermos vivos, junto com aqueles que já foram, vamos nos encontrar nos ares e viveremos sempre com Ele. Se o Espírito daquele que levantou Jesus da sepultura está em nós, a nós nos levantará também. E também, irmãos, em seguida, ele começa a exortar os tempos, porque desde que o Senhor Jesus estava aqui, já a força do mal atuava, porque ela atua desde a queda de Adão, e o espírito do anticristo já estava aqui. Esse espírito é antigo, não é novo, mas aos poucos ele vem consolidando a sua ação e consegue se personificar em grupo de pessoas. Ele fala, você já tem conhecimento do que virá por aí, acerca dos tempos e das estações. Vocês não precisam que eu escreva para vocês muitas coisas, porque você sabe muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. Isto é, não há uma sinalização para alguém falar assim, vai ser o ano que vem, vai ser esse ano. Aqueles que marcam o ano para o Senhor Jesus voltar, eles estão fora do texto bíblico da palavra. Eu sei de uma coisa, vai ser um dia comum, como hoje, como foi ontem, um dia como outro qualquer. E os homens se sentirão confortavelmente seguros, como se vê hoje. E aí, de repente, virá o desejado das nações, sem um anúncio externo, sem que as pessoas possam se preparar, virá o Senhor. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. E por que ele fala de noite? Porque de noite, essa forma de expressar tem um significado espiritual também. Ele fala assim, quem anda de dia não tropeça,
porque vi a luz desse dia. Quem anda de noite tropeça e nem sabe naquilo que tropeçou. O dia tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça. Ele falava de si mesmo: eu sou o dia. E eu tenho aqui 12 ponteiros que eu estou colocando para marcar o tempo da igreja. São os 12 apóstolos. Quem andar nele não anda de noite. Mas o mundo está numa escuridão muito grande, irmãos. E nessa escuridão, como um ladrão vem de noite, o Senhor virá. É no apogeu do pecado como estamos vivendo. Há uma parábola que fala que haviam 10 virgens, 5 doidas e 5 prudentes. E quando era por volta de meia-noite, ouviu-se um alarido: eis que havia o esposo. E as 5 doidas ficaram agitadas, preocupadas, com medo. E as 5 prudentes saíram alegres para encontrar com o esposo. É dia de festa. É o que está falando: vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. As prudentes já saíram cantando: vamos encontrar o Senhor. As loucas pediram azeite a elas: nos dê um pouco do seu azeite, porque nós não temos azeite para encontrar com o Senhor, está muito escuro. Mas não, o azeite que eu tenho é para mim. Vai lá na venda comprar azeite. Aqui você compra azeite e não custa nada, é de graça. A palavra de Deus pode ministrar em você a compreensão da eternidade, e o Espírito de Deus, que é essa simbologia, ele vai se acomodando em você. Assim que você vai aceitando a palavra, o Senhor vai então aumentando os espaços dentro de cada um de nós. Vai ser como um ladrão de noite. Aquela parábola era meia-noite, o apogeu da treva, quando a treva está mais densa, mais escura. O apogeu do dia é quando o sol está no pino, é o zênite. Ao meio-dia o sol está no pino, é o ponto mais alto. E é o oposto. Interessante que Deus começa a contar os dias e fala assim: e foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Vocês já viram isso? O dia de Deus começa de tarde e termina quando o sol está no ponto mais alto. Assim Deus tem feito, irmãos. Essa terra tem atravessado já vários processos, mas não haverá destruição da terra como houve no princípio. O Senhor falou que não vai destruir a terra mais com água nem com nada. Deixe que as pessoas façam tudo quanto elas queiram. E Ele aguarda. Ele só tem a marca dele. À meia-noite, numa treva densa, como um ladrão, ele virá. E a mulher, quando está grávida, quando começa as dores da gravidez, ela não pode voltar. Eu quero voltar para 8 meses de gravidez. Agora já está no 9º, não dá para voltar para o 8º. Daí para frente, irmãos, é o processo das dores cada vez mais persistentes e rápidas, até que a criança tenha que nascer. Não há mais como ela ficar dentro do ventre. É preciso que ela saia. Assim, irmãos, o Senhor fala: vai haver um tempo, quando o marco dele for atingido, não haverá tempo de ninguém se preparar. Ninguém poderá falar: eu vou pegar azeite. É tarde demais. O momento de ter azeite é agora. O momento de você buscar Deus é agora. O momento de você fazer as suas alianças santas com Deus é agora. O momento de nós voltarmos atrás é agora. Refazermos o que ficou mal feito, antes que seja muito tarde. Quando os homens disserem a paz e segurança, é exatamente aí é que haverá grande destruição. Então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis mais em trevas, porque nós estamos na luz, nós estamos em Cristo, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão.
Olha que coisa linda. Vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos da noite nem das trevas. Quem não é filho de Deus, de quem vocês acham que ele se faz filho? Quem não está com Deus, com quem ele está? Ele mesmo responde isso. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ele falou para aqueles escribas: por que minha palavra não pode entrar em vocês? Eles ficaram calados. Eu vou dizer: é porque vosso pai é o demônio, e vocês fazem as obras que aprenderam com ele. Isso é, a treva cobriu vocês, e as obras que vocês praticam refletem com quem vocês andam, e a que nós praticamos refletem com quem nós andamos também. Glórias a Deus, irmão. Quanto melhor suas obras, mais na luz você está. Quanto mais limpa suas mãos, mais na luz você está. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e não falte o óleo sobre a sua cabeça. Aquele que quer caminhar com Deus deve pensar isso: eu tenho que me preparar para encontrar com o meu Senhor, e pode ser hoje, pode ser essa noite, eu não sei o dia, eu tenho que estar preparado. É assim que a palavra nos propõe. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite. É uma linguagem espiritual. As pessoas se embriagam, se embebedam, porque foi coberto pela noite, pela treva. As pessoas se divertem com o pecado como se o pecado fosse uma brincadeira, mas depois ele vai morder como uma serpente letal. Olha, queridos, se o ser humano que vive em pecado pudesse vislumbrar lá na frente o resultado final da sua vida, pudesse ir lá dentro das trevas exteriores e voltaria diferente. Você lembra daquele rico? Vocês lembram do rico que ficava próximo a Lázaro? Quando ele caiu dentro dos abismos, o que ele falou? Senhor, fala para Lázaro molhar minha língua com um pouco de água, porque está muito ruim aqui. Não, o tempo que você tinha acabou. Então faz o seguinte: deixa eu ir lá na casa minha falar para meus irmãos para não vir aqui, que isso aqui é horrível demais. Não, eles têm lá a lei e os profetas, creiam na lei, mas eles não vão acreditar. Então fica por isso mesmo. Se eles não acreditam na lei e nos profetas, se você apresentar-se para um, os outros não vão crer. O assunto fica encerrado por aqui. Irmãos, não durmamos, mas estejamos acordados na graça. Há uma força muito grande direcionada à igreja. Combates que nós nunca passamos, estamos passando, mas está tudo dentro do que foi acordado. No final dos tempos, disse o Senhor, haverá uma aflição tão grande, que se possível fosse, até os eleitos se perderiam, mas por amor dos eleitos, Deus abreviou aqueles dias. Portanto, sabemos que quando a coisa ficar muito difícil, vai ficar bom para nós, porque quando nós não vermos saída, é hora de nós ir embora. É quando virá o esposo. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazei. E rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, admoesteis, dá conselho, ensina, fala. As pessoas estão desviando o caminho perto de você, aconselha, fala, cuidado com seus passos, não vive dessa maneira, acerta seu jeito de viver,
antes que seja muito tarde demais. É o que Paulo ensina. Agora aqui ele fala uma coisa tão profunda: regozijai-vos sempre. Como eu posso me regozijar sempre se às vezes eu estou triste, cansado, provado, machucado? Regozijai, é com isso, é com a esperança. O meu nome está escrito no livro da vida. Aconteça o que acontecer, Deus vai me ajudar. Aonde quer que eu vá, Deus vai comigo. Ainda que um travo do fel me amargue a boca, ainda assim eu aguardo na providência dele. Porque se ele me fez beber o fel, um dia me fará beber um cálice alegre e de paz. Orai sem cessar. Vocês viram como que a instrução é assertiva? Fica contente porque Deus chega sempre na nossa vida. Sempre Ele chega. Não para de orar. A oração, ela provoca os céus. Quem ora está batendo na porta do céu. É impossível que Deus fique insensível por muito tempo. Quem começa a orar muito, irmão, chega um momento que, com toda certeza, o Senhor responde a ele. Só que Deus faz alguma coisa com a gente que é com cada um diferente. Ele fala assim: ó, eu vou querer que você me ore 100 vezes. Não porque Ele precisa disso, é para você se aperfeiçoar no caminho da oração. Tem uns que estão tão fraquinhos que ele fala: você na terceira oração eu já vou resolver o seu caso, porque você não está suportando nada, você não vai me esperar. Tem alguém lá que já tem 1000 orações, está me esperando ainda. É galardão para o futuro. Porque persistência na fé é galardão. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Dar graças a Deus na alegria é fácil. Dar graças a Deus na saúde é fácil. Difícil dar graças a Deus no desemprego, na doença, na calúnia, na infâmia, na perseguição. Difícil dar graças a Deus chorando de amargura. Mas quem consegue fazer isso, ele consegue encontrar o favor do Senhor. Por isso que tem homens na Escritura que deixaram a memória escrita aí. Aqui eu duvido que alguém não saiba e não conheça o nome de um homem chamado Jó. Esse nome é símbolo de muita coisa boa. Porque no dia que o travo da angústia amargou sua boca e que o inimigo jurou que ele falaria as palavras pesadas que ele propôs que ele falasse, ele fez isso aqui: em tudo dai graças. Perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu o gado, perdeu a fazenda, perdeu a casa, perdeu os amigos, mas ele falou: bendito seja Deus. Na verdade, tudo que eu tinha foi Ele que deu. Ele tomou, mas Ele tem autoridade para tomar, que foi Ele que deu. Irmãos, não é fácil, é fácil ler, fácil ouvir, mas praticar isso é tão difícil. Não extingais o Espírito aqui escrito com letra maiúscula. Sabe o que é não extinguir o Espírito? O Espírito de Deus veio e habitou em você e nós. Nós temos o Espírito Santo. E a forma nossa de vida, ele promove duas coisas maravilhosas ou coisas terríveis. Maravilhosa é que à medida que ele vai encontrando em nós esse desejo de orar, de regozijar sempre, de admoestar, ensinar, sabe o que ele vai fazendo? Ele vai ampliando a porção dentro de nós, vai ampliando a porção, até chegar um tempo que o Espírito de Deus em nós, ele toma conta de todos os espaços que antes eram só trevas, agora tudo vira luz. Mas tem pessoas que vão tendo uma vida cada vez mais terrena, cada vez mais natural, cada vez menos ligada a Deus, que o Espírito de Deus vai encontrando um pouco espaço dentro dele, vai se sentindo tolhido, sem liberdade. O Espírito de Deus aperta a consciência e ele cauteriza, faz ele sentir o arrependimento, mas ele não muda o comportamento. Chega um momento que o Espírito de Deus vai se ausentando, vai ficando triste. Não entristeçais o Espírito,
Chega um momento que o Espírito Santo não expressa mais nada nele. Chega um momento que o Espírito Santo já não consegue ficar dentro dele. Ficou de noite, a virgem ficou doida, e o azeite acabou, a lamparina ficou seca, e o Espírito foi embora. Mas coisa maravilhosa é quando o crente ora, bate, regozija, fala, canta, clama, e o Senhor vai se aumentando a porção. Chega um ponto, irmão, que o Espírito de Deus tem plena liberdade dentro de você. Ele fala e você escuta, ele te faz sentir e você percebe na hora, porque a sintonia está fina. O sentimento do Espírito Santo passa por você sem nenhuma dificuldade. Você percebe logo que o Espírito de Deus quer te fazer, quer te falar, quer te instruir, porque há uma sintonia fina entre o Espírito de Deus e você. Hoje nessa palavra, Deus quer estreitar a sintonia do Espírito dele conosco. Não extingais o Espírito de Deus em você, e nós em vós, não extingais o Espírito de Deus. Você consegue olhar para dentro de você e aferir se o Espírito Santo está em você? Você consegue perceber se o Espírito Santo se expressa em você ainda? Se você não conseguir, aqui hoje não custa nada. Tem azeite para você nessa pregação. Vai para sua casa orar, bater na porta e fala: Senhor, eu quero ter o Espírito em mim. Eu não quero ficar vazio. Eu não quero que o teu Espírito extinga, Senhor, porque muitos já extinguiram o Espírito. Começaram pelo Espírito, viram sinais, viram maravilhas. O Senhor se expressava livremente com eles, mas foram ficando independente, autônomo, senhor de si mesmo. E o Senhor foi se encolhendo dentro dele, o Espírito foi se afastando. Chega um dia que o homem está sozinho, a mulher está sozinha, ela continua com arrogância, mas não tem mais nada dentro dela. Por essa palavra, o Espírito de Deus vai ampliar os espaços no coração de alguém que escuta essa pregação. Glórias ao Senhor. Você não pode viver afastado às margens, é debaixo da instrução da palavra que você vai ser um homem feliz. Você não pode ser feliz longe do Senhor. Tem pessoas que buscam felicidade lá fora, mas a sua felicidade está dentro da graça. Você não pode ser feliz longe de Deus. Você se regozija nele. Regozije em sentir a virtude dele, em sentir a esperança, o capacete da esperança na sua cabeça. Saber, Deus vai me ajudar, Deus vai fazer alguma coisa por mim. Isso é maravilhoso, é muito bom. Quando alguém tem aquela segurança, eu espero no Senhor, como o salmista falava. Quantas vezes nós vimos em Salmos expressões de segurança. Tem um até que fala, né? Ainda que os montes mudem de lugar, eu vou continuar confiando no Senhor. Irmão, irmã, não permita que o Espírito extinga em você. Essa palavra hoje vai ecoar nos teus ouvidos, vai te acompanhar. Você que está distante, essa palavra vai ressoar no teu ouvido até você voltar a tua atenção a isso. Glórias ao Senhor. A pessoa fala: eu quando comecei a minha vida na fé, eu era crente, eu tinha isso, aquilo, outro. Agora não, agora já estou maduro, já não tenho aquela fé. Está errado isso aqui. Eu quando comecei minha caminhada, eu tinha uma fé. Agora minha fé tem que ser maior e melhor. Agora eu acredito mais do que eu acreditava antes. Agora eu tenho que estar mais santificado do que antes. Se o Espírito de Deus hoje bate na porta do teu coração e fala: eu quero ampliar os espaços dentro de você, você aceita? Você aceita que Ele tome posse de você e você silenciar a tua opinião, silenciar a tua vontade, silenciar seu capricho e aceitar a palavra de Deus? Engolir o amargo que está na tua boca e não cuspir, e não bater, e não partir por revide. Você é uma mulher, um homem chamado para ser santo, não para ser degladiador na terra. Crente não sai batendo, brigando, chutando, matando. Não, crente espera na providência de Deus. A providência dele está a caminho da tua casa. Glórias ao Senhor.
tem providência do divino, do Altíssimo e do Eterno na tua casa. Não corra para a esquerda, não corra para a direita e não extinga o Espírito. Antes, pelo contrário, faz como Elias. Já viram isso aí? O senhor deu uma interpretação para o irmão Luiz Francisco. Despertarei em vós o Espírito que estava em Elias, que vai bater insistentemente na porta do céu, até que o céu seja aberto e essa terra seja regada. Glórias ao Senhor. O Espírito de Deus, irmão, não pode ser extinto, não pode ser silenciado. Tem muitas pessoas, irmão, que falam de Deus mecanicamente. Tudo que eles sabem é o texto, não tem experiência, não tem virtude, não tem comunhão, nada de Deus já entra nele, ele está blindado. Andou para a noite e nós estamos para andar no dia. Não desprezeis as profecias. E essa é uma profecia da palavra. Não desprezeis. Examinai tudo. Nós olhamos tudo que está em volta de nós, mas nós retemos só o bem. Abstende-vos da aparência do mal. Tem coisas, irmãos, que não são o mal em si mesmo, mas parece mal. Nós temos que fugir do mal e fugir daquilo que parece mal também. Manter o nosso testemunho ilibado, para que ninguém tropece por nossa causa. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, porque nós somos triuno, como Deus triuno é. Nós temos corpo, alma e espírito, e todo o nosso corpo, alma e espírito, nossa natureza biológica animal, nossa natureza intelectual e nossa natureza eterna, que sejam preservados. Saudai os irmãos em ósculo santo. E o ósculo, esse beijo fraterno, sempre foi colocado na igreja como uma prática cristã, requerido e assinalado pelo Espírito Santo nas cartas. Lembra de uma coisa, irmão e irmã: está muito escuro aí fora, já é noite, mas você não dorme lá fora, você está acordado dentro da graça, acordado dentro da graça. Não se envolva muito com quem está na escuridão, porque quem anda na escuridão depois não sabe achar o caminho de volta para a luz. Fica na luz onde você está. Não siga os caminhos daqueles que andam na escuridão, depois eles não sabem mais voltar para a luz. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em oração. Deus, bondoso Pai, graça te damos, Senhor, pela vida que nos deu, tem nos protegido neste caminho, dado-nos saúde e força, e mais um dia, Senhor, está